Tá, voltando ao assunto. Aí foi se afastando a Amélia foi se afastando do Amaro. Acontece que ela se afastou no momento errado, porque a Amélia ficou grávida. A Amélia ficou grávida, do Amaro, é claro. E agora? Ela falou com o Amaro. Qual foi a ideia dele? Ah, tudo bem, tu tá grávida, volta com o João Eduardo, casa com ele, todo mundo vai achar que o teu filho é o filho do João Eduardo. Acontece que o João Eduardo estava onde? No Brasil, ainda não tinha voltado. Então qual foi a solução que ele encontrou? A irmã do Cônego Dias tinha um sítio. E era uma época em Portugal, do verão, que todo mundo ia pra praia, né? Aí a senhora Joaneira ia viajar com o Cônego Dias para essa praia e a Amélia deveria ir junto. Só que a Amélia deveria dar a desculpa de que estava doente, não queria ir para a praia e queria ficar no sítio. Por intermédio do Cônego Dias, ela ia ficar nesse sítio até a gravidez acabar. Ela ia ter o filho e ninguém ia saber, porque o pessoal ia passar o tempo todo, a estação toda lá na praia. O que o Amaro teve que fazer? Teve que contar para o Cônego Dias. A Totó, antes de ele contar, a própria Totó contou para o Cônego Dias. Ele foi lá ver se a Amélia estava dando aula para ela. O Amaro ainda não tinha conversado com ele e a Totó contou tudo. Disse para ele que ela ficava ouvindo barulhos estranhos no quarto de cima e que ela sabia que a Amélia ficava nua com o padre. Aí ele se tocou, ficou com raiva e foi tirar satisfação com o Amaro. Ele era muito hipócrita. Era, bastante. E foi tirar satisfação com o Amaro. O que o Amaro falou? Ah, por que você está reclamando comigo se eu te vi na cama com a mãe dela? Ou seja, não tem motivos para reclamar de nada. Aí o Cônego Dias na hora se calou e tá, tudo bem. O que eles fizeram? Começaram a trocar anedota de amante. O que uma amante fazia, o que a outra não. Ah, seria legal juntar a mãe com filha? Seria, vamos fazer uma troca qualquer dia. Começaram a conversar esse tipo de coisa e acabaram não se detonando um ao outro, né? Acabaram se tornando companheiros de amante, vamos dizer assim. Aí o Cônego Dias ficou de conversar com a irmã dele para ela aceitar a Amélia nesse sítio. Só que a irmã dele era tremendamente tradicionalista. Ela não ia aceitar a menina sabendo que ela estava grávida do pai. O que fizeram? Ele contou para a irmã dele que a Amélia tinha engravidado de um homem casado. E só assim a mulher aceitou. Se ela soubesse que ela é do Amaro, não ia aceitar. Aí a Amélia foi lá pro sítio. Mas ela não era tradicionalista? Como é que ela aceitou? Ela até poderia aceitar a menina grávida de homem casado. De padre, não. Mesmo assim, o tempo todinho que a Amélia ficou no sítio, ela tratava a menina muito mal. Humilhava. Mandava a menina comer na cozinha. Ficava olhando pra ela com desaprovação. Era irmã de quem? Do Cônego Dias. A mulher tratou ela muito mal. Às vezes deixava ela sem comer, fingindo que tinha esquecido. Tudo como... Eu não lembro, não tenho o nome dela. Tem que ver no livro. Tchau, minha querida. Boa sorte. Então vai ser Dona Josefa o nome dela, tá bom? Ela foi pra lá, pro sítio, foi humilhada pela velha. E o Amaro ia pra lá, tentava seduzir a menina mesmo grávida. Depois de tratar ela tão mal, tentava ficar com ela do mesmo jeito. E ela sempre tinha recaída. E ela foi se sentindo cada vez mais mal por causa disso, tá bom? Ele humilhava ela de todo jeito, dizia que ele não ia ficar com ela de jeito nenhum. E ela ficava com ele assim mesmo, mulher de bandida, tá bom? Gente, vamos lá? E assim foi passando a gravidez dela. Ela cada dia mais pálida, cada dia mais doente. Aí, quem volta para Portugal? Não. A Mari não está em Portugal. Tá, tchau, meu querido. Boa sorte. João Eduardo volta para Portugal. É o noivo da Amélia, né? Ex-noivo. Só que ele ainda está apaixonado por ela. Ele voltou para Portugal? Não sei. Ele voltou. Ele não podia ficar muito tempo aqui, muito quente hoje. Tá, ele volta para Portugal, não dá um motivo, tá bom? E ele ainda está... E ele ainda está muito apaixonado pela Amélia. Por que eu tô olhando pra ti? Desculpa. Ele ainda está muito apaixonado pela Amélia. Essa risada estranha da Miriam. Não, é risada estranha.
Tá, apaixonado por ela, e o Amaro morre de ciúmes por causa disso. Tá? Ele tenta impedir de qualquer jeito, ele se arrepende da decisão de fazer a menina casar com o João Eduardo, tá bom? Então ele chama o João Eduardo pro cantinho e manda dar porrada nele. Tá? Ele manda bater no João Eduardo, quase mata o rapaz. Tanto ciúme que ele tinha dele. E a Amélia fica muito mal com tudo isso, porque ela já tinha até se acostumado com a ideia de casar com o João Eduardo. Ela já estava até feliz, pensando num casamento normal. Ela ia criar o filho como se fosse dele, já estava planejando já. Mas o João Eduardo sabia que o filho não era dele. Não, ele não sabia nem que ela estava grávida. Ah, Ele eu já tinha sei o que ela ia intenções fazer. de encontrar com ela. Ele ainda era apaixonado por ela. Ela ia... Ah, entendi. Mas provavelmente, se ele soubesse que ela estava grávida, ele ia querer ficar com ela assim mesmo. Tá bom? Aí ele manda bater no João Eduardo, o bichinho fica todo machucado. E ela fica com ódio do Amaro por causa disso. Nesse mesmo tempo, ela tem um bebê. Ela fica tão emotiva, a bolsa dela estoura, ela tem um bebê, só que ela já está muito pálida, muito fraca, muito doente, e ela acaba morrendo no parto. E o Amaro fica arrependido de tudo que ele fez para ela. Mas é um arrependimento vazio, porque ainda assim ele não quer o bebê. Ele fica orgulhoso de ter um filho homem e tal, mas ele não quer. Ele manda o bebê, era homem. Ele não dá o nome do bebê. Não. Ele manda a criança para uma parteira chamada Carlota. Obrigada, minha querida. Carlota. Aí, gente, esse livro tem 3 finais diferentes. O primeiro final publicado, a primeira edição publicada, o final era assim. O Amaro queria mandar esse bebê para Carlota, teve a intenção, no meio do caminho que ele fez? Estrangulou a criança. O Amaro estrangulou a criança. Esse é o primeiro final. O autor parece que não gostou desse final e publicou um segundo final. Qual era? O Amaro mandava o bebê para Carlota, descobria que ela era papá-anjo, que ela matava crianças, levou a si mesmo. Deixou ela cuidando lá e disse que ia mandar pensão para ela. Quando ele está voltando para o sítio, ele se arrepende de ter deixado o filho dele lá, já sabendo que ele seria morto, e resolve voltar para buscar a criança. Quando ele volta, a criança já morreu, já está sendo enterrada, que a mulher já matou o bebê. Esse é o final desse livro que está com vocês. É o final do livro que veio para o Brasil. O terceiro final também só teve uma edição. O autor também não gostou do terceiro final e manteve o segundo. Qual era o terceiro final? A criança morre ao nascer. A criança morre no parto junto com a Amélia. Tá bom? Então o final dessa edição de vocês é que a Carlota mata a criança. Ah, o Amaro fica triste? Na hora fica. Mas aí a história dá um corte. Poucos anos depois, o Amaro está numa cidade, encontra com o Nego Dias na rua, numa outra cidade, e ele já nem lembra da menina. Ele, por acaso, tu lembra daquela menina da Amélia? Eu ficava com a mãe, tu ficava com ela. Lembra, ela morreu. Poxa, a vida é assim mesmo. Agora é seguir em frente e pegar beatas novas. Ou seja, o cara é um filho da mãe, né? Terminamos o resumo do Henrique. Vamos agora para o tempo. Isso. O tempo da história.